Olá, estamos de volta para mais uma edição do portal O Tempo, em análise das eleições 2016. Desta vez, com o cientista político Tiago Silame, do Centro de Estudos Legislativos da UFMG e professor da Universidade Federal de Viçosa. Mande sua pergunta na caixa de comentários do Facebook, logo abaixo do vídeo. Vamos falar sobre as surpresas do segundo turno, alianças, participação da mulher e o nível da campanha, além dos resultados. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite, muito Boa obrigado. noite. Como é que a gente tem surpresas no segundo turno, nesse resultado que já vai avançando aí já para o final? Eu acho que eu diria surpresa propriamente dita, não, porque se você olha dados como avaliação de governo e resultado, dá para você pensar algumas questões. Por exemplo, em São Paulo, onde tudo indica que o Dória ganha no primeiro turno, você tem a gestão do Haddad não tão bem avaliada pelos paulistas. Então, o Haddad não vai para o segundo turno, provavelmente não vai, e o Dória ganha no primeiro. Isso poderia ser considerado uma surpresa devido à grande força que o PT sempre teve ali no seu berço de nascimento, né, que é o estado de São Paulo, e na capital, né, e as pesquisas na área da ciência política sempre mostram que candidatos concorrendo à reeleição têm força, né? Então o fato de um candidato que está concorrendo à reeleição não chegar nem ao segundo turno pode ser considerado uma surpresa, mas como eu falei, quando você coteja isso com o indicador de avaliação de governo, né, não é tão surpreendente assim. Agora, no caso do Haddad em São Paulo, não conta também e não pesa aí a questão do partido e dos acontecimentos recentes? Impeachment de Dilma, Operação Lava Jato. Com certeza o PT ele vai ter um encerramento num ciclo que ele vinha acontecendo com o partido há 3, 4 eleições de crescimento, né, de conquista de um grande número de prefeituras. E provavelmente ele vai ver esse ciclo encerrado. Deve perder prefeituras importantes, deve perder em cidades importantes. E com certeza muito em função das denúncias que envolveram, né, o partido. Querendo ou não, outros partidos estão envolvidos, mas o PT acabou ficando mais em evidência, né, pela cobertura da imprensa, etc. Até pelo fato de ser o partido que era da Presidente da República. Então, isso deixou o PT em evidência por esse aspecto negativo. Então, talvez o Haddad perca muito mais em função, não do fato da sua gestão em si, mas sim do label, né? Do partido que vem com ele atrelado. E isso, acho que o mais interessante disso tudo é se pensar como é que a esquerda, né, se concretizar realmente essa perda de força do PT, como é que o campo da esquerda no Brasil vai ter que se rearticular, né, para pensar as eleições presidenciais de 2018, porque, querendo ou não, é importante o resultado das eleições municipais, né, há toda uma política que envolve o apoio de prefeitos e lideranças nos municípios, e o PT perdendo força significa como vai ser jogado o jogo em 2018. Como essas novas forças da esquerda, o pessoal com alguns resultados muito importantes, aí, né, o Freixo indo para o segundo turno no Rio de Janeiro. Então, há de se pensar uma reorganização da esquerda, para onde que esse eleitorado de esquerda vai migrar, se eles vão achar uma nova representação, talvez no PSOL, ou se o PT vai repensar e fazer uma espécie de uma autocrítica, até se no reinventar, Nordeste, né? Que tinha aí uma expressiva presença do PT, a gente também tem aí os candidatos todos É verdade, tem desaparecendo. a Luiziane, não tá A CM Neto não já foi se bem. reelegeu, A CM Neto se reelegeu. Salvador. A questão da CM Neto é aquela questão que eu lhe falei, como eu falei, é previsível por duas variáveis. Reeleição, um político candidatando à reeleição e bem avaliado. Ele é muito bem avaliado em Salvador. Então, aquela coisa, se você vai apostar ficha, se você vai cacifar alguém, o ACM Neto era facilmente cacifável. Você poderia colocar suas fichas nele, que era
era um resultado previsível. E ao contrário de Belo Horizonte, né, pensando no grupo político do atual prefeito, do Márcio Lacerda, uma votação muito inexpressiva do seu candidato, né, o Délio Malheiros. Apesar do Márcio Lacerda ser bem avaliado em Belo Horizonte, ele não conseguiu transferir ou atrelar ao Délio Malheiros a marca da sua gestão e fazer com que o Délio Malheiros fosse o candidato de sucessão. Fosse né? pelo menos para o segundo turno, né? Que fosse pelo menos para o segundo turno. Porque o que a gente tem aqui atualizado no portal O Tempo mesmo, vai se consolidando, João Leite com 33,51% dos votos, Calil com 26,51%, Rodrigo Pacheco com 10,6%, né? Em Betim, Vitório Medioli, 61,64%, um resultado que já é irreversível mesmo, Ivair Nogueira com 15,44%. Em Contagem também aí temos Carlim Moura, 27,87%, né, candidato à reeleição, Alex de Freitas, do PSDB, 24,68%, Nova Lima, Vitor Penido, 70,09% dos votos, e São Paulo aí o João Dória com 53,28% dos votos, Rio de Janeiro, Crivella com 27,78%, então é um quadro que já não tem mais, assim. Agora a surpresa vai ser no segundo turno, né? Como ficam as alianças para o segundo turno? O que esperar delas? Aí eu quero destacar nesse cenário todo que você falou aí, três cenários, né? O cenário de Belo Horizonte, o cenário de Contagem e o cenário do Rio de Janeiro. E vou tecer uma quarta consideração sobre São Paulo, pensando em toda a articulação possível para 2018. Tudo indica que os derrotados do primeiro turno em Belo Horizonte, eles tenderão a apoiar a candidatura do João Leite. Os indícios, né, as indicações, a gente não tem nada firmado ou certo, mas o que você percebe até na forma como os outros candidatos se portam nos debates, a forma do tratamento à candidatura de João Leite, do Calil, você vê que havia uma inclinação de que esse apoio migrasse para o PSDB e para o seu candidato João Leite. Então, acho que o Rodrigo provavelmente vai declarar apoio ao João Leite. Não sei se isso ainda já foi externalizado ou não, mas provavelmente... Tem uma ala do PMDB que é a favor, outra do PMDB que não se bica muito com o PSDB. Mas até aí a questão você às vezes tem que pensar olhando para o cenário mais adiante. Então, todo mundo agora vai pensar em 2018. Então, provavelmente uma aliança PSDB-PMDB positiva até em função do PSDB estar integrando o governo do Michel Temer. Então, pode se pensar em alguma articulação nesse sentido. Essa federalização vai haver no segundo turno? A mão de Brasília, do Palácio do Planalto, vai atuar firmemente nas prefeituras em que teremos segundo turno? Pode haver. A gente não pode afirmar com certeza se isso vai acontecer ou não, mas em se tratando de que a política acontece no âmbito municipal, no limite as pessoas vivenciam a política no seu cotidiano, no município. Então, pensando em quem serão os jogadores em 2018, né, em quem vai estar disputando as eleições de 2018, pode ser que tenha um apoio por parte do PMDB em alguns lugares para o PSDB e vice-versa em outros lugares, isso pode acontecer. Mas retomando aquela ideia que eu estava trabalhando, aí você tem o Calil como um outsider, né, um cara que vem de fora da política, sem nenhuma trajetória política, sem vivenciar nenhuma carreira política, vem como um franco atirador. A gente não sabe, sinceramente, eu não sei o que pode dar esse segundo turno em Belo Horizonte, mas pensando, né, com o mesmo tempo de campanha agora, na TV. Com o mesmo tempo, né, eu acho que o Calil vai ter que apresentar algo mais do que simplesmente falar, eu não sou político, eles estão mentindo, porque até então tudo se resumiu, eles estão falando mentira, eles não dão conta de fazer isso, então eu vou fazer o quê? Porque até então ninguém sabe o que ele vai fazer, porque o tempo também não ajudava, tem esse aspecto. Deixa eu só fazer uma intervenção aqui de um internauta, do Paulo Roberto, que mandou a pergunta para a gente.
Na verdade, ele fala assim primeiro, vamos esquecer o PT, vamos atacar os outros partidos. Agora, temos que caçar os outros partidos que também estão roubando muito. E aí ele pergunta, se todos os belo-horizontinos faltarem às urnas, como seria o cenário político em Belo Horizonte? Bom, é muito complicado isso acontecer, né? Eu acho, assim, a gente pode fazer esses exercícios de contrafactual, né? Porque seria até inimaginável isso acontecer, né? De ninguém comparecer à urna e tal. Uhum. Aí eu não sei, existem aquelas coisas que circulam na internet, se tantos % dos eleitores não votarem ou anularem seu voto, novas eleições. Não é, as eleições acontecem com o número de votos válidos e computados. Então, é até inimaginável uma situação desse tipo, né? Você convencer um eleitorado de mais de 2 milhões de eleitores a não votar. Mas, num aspecto, eu concordo com o telespectador na seguinte questão. Eu acho que a atenção com os políticos denunciados em escândalo de corrupção, independentemente do partido, deve ser atônica. Eu acho que o bom cidadão ele tem que zelar pela boa política, né? Então é necessário que ele esteja atento para qualquer nome, independentemente do partido. Como eu falei, o PT ele esteve mais em evidência, eu acho que até em função de ser o partido da Presidente da República. Mas todos nós sabemos que há políticos, né, de vários partidos envolvidos na Lava Jato e sendo investigados. E a questão somos um país republicano, todos precisam ser investigados, né? A presunção da inocência tem que prevalecer, né? E se for comprovado culpa, essas pessoas precisam ser punidas. A questão da impunidade no âmbito da política que precisa ser interrompida. Essa sensação de que na política o cara pode desviar da sua conduta, ser corrupto e não ter nenhuma sanção contra ele é que precisa cair. Então, na verdade, como o PT esteve em evidência, até como ressaltando, até por ter sido o partido da Presidente da República, apesar de que não pese contra a Dilma nenhuma denúncia de corrupção, né, contra a presidente Dilma, ex-presidente Dilma agora, não pesa nenhuma denúncia de corrupção, ela sofreu o processo de impeachment, mas colou-se no partido, né, um estigma negativo, que vai ser difícil de reverter. Vai ser necessário trabalho, vai ser necessário autocrítica, vai ser necessário repensar, vai ser necessário trazer novos quadros à tona, né? Renovar os seus quadros partidários. Eu, particularmente, eu não vejo com bons olhos uma candidatura, se Lula puder, né, ser candidato em 2018, que a gente não sabe ainda como vai ser os desdobramentos de outras fases aguardar, né, da Lava Jato. Questão, né? Mas já está passando por um teste agora. Eu não acho positivo, por exemplo, uma candidatura de Lula, porque remete à ideia de personalismo na política. A política é vinculada à figura de um indivíduo, de uma pessoa, e perde-se a dimensão de que programas, né, que deveriam prevalecer. Professor Tiago, tem o Lucas José aqui. Ele faz primeiro uma avaliação. O que achou da eleição da Áurea Carolina em BH, com essa margem grande para o segundo turno? E o que dizem esses 650 mil votos brancos e nulos aqui em BH? Qual que é o recado das urnas, né? Nesse primeiro turno? A gente pode ver aí um recado maior ainda nessa questão no segundo turno? Primeiramente, falando da Áurea, eu acho que a Áurea é um excelente quadro, mostra... Vou falar da Áurea primeiro, porque essas coisas, elas, num certo sentido, elas estão atreladas, né? A necessidade de novas pessoas ingressarem na política, oxigenarem o sistema político, trazerem novas ideias para a política. E a Áurea, acho que a candidatura da Áurea, quem é de Belo Horizonte pôde acompanhar a forma como ela fez a campanha, usando redes sociais, articulando os movimentos ao qual ela é integrada, movimento hip hop, movimento feminista, LGBT, né, uma série de redes importantes, uma campanha que não faz sujeira, não distribui santinho, não emporcalha a cidade, sabe? Eu acho que, acho que o cidadão ele está esperando esse tipo de inovação. De comportamento, né? Também. Então é uma candidatura que, num certo sentido, traz um alento e traz uma renovação
de práticas que eu espero que a Áurea leve também para a sua atividade enquanto parlamentar na Câmara de Vereadores. E por que eu estou falando que essa coisa é atrelada com outra? Porque existe uma certa descrença na política, né? Então a eleição de uma Áurea representa que, olha, se a gente olhar com atenção, pode ter novas possibilidades, novos quadros que podem representar uma forma diferente de pensar a política e repercutir sobre essa grande parcela do eleitorado que está frustrada, né? Que olha para a política e não enxerga mais a política como uma possibilidade de construção de horizontes, construção de mundos, de oportunidades, né? Pensar cenários futuros possíveis, né? A política é construtora de realidades. E se a gente... E ao mesmo tempo a gente tem esse outro lado, né? A política hoje é vista polaridade que os votos nulos, brancos, realmente eles assustam. Né? Aí a política é vista como apenas como pessoas que estão querendo levar vantagem, né? Vista como uma atividade menor, ruim, uma atividade onde impera a mentira, né? Onde impera a negociata, esse tipo de coisa. Então, acho que é interessante pensar o caso da Áurea, ao mesmo tempo com esse grande número de pessoas descontentes com a política, de que, olha, sinalizaram ali que o novo pode ter vez. E uma mulher, não é, professor? Porque a gente viu uma participação muito pequena da mulher, né? Até nos debates as mulheres não foram convidadas por uma série de exigências lá, né? A gente tem coeficiente e tudo, mas... A gente tem um cenário político que é muito proibitivo para a mulher, né? Em função da própria Por que ele é dimensão proibitivo? social que envolve até para a mulher ter uma carreira privada, implica em maiores sacrifícios do que um homem, né? A questão da dupla, ou até mesmo tripla jornada de trabalho e coisas do tipo. Existem estudos que mostram que muitas mulheres ingressam na política, né? O estudo da professora Marlise Matos, da UFMG, mostra que as mulheres ingressam na política, mas às vezes não se recandidatam a cargos justamente por ter outra jornada, né? A jornada em casa, o cuidado com os filhos, algo que socialmente é atribuído à mulher, né? Então, que gera custos maiores para a participação da mulher. Fora outras questões, como menor participação de mulheres nos diretórios estaduais e nacionais de partidos, a dificuldade de ter mulher nas listas, né? Você tem um mínimo definido de 30%, que toda lista partidária tem que ter no mínimo 30% de candidatura feminina, mas não necessariamente isso vai implicar em eleição de mulheres para o parlamento. Então você tem as mulheres sendo subrepresentadas nos parlamentos. E você acha que isso vai mudar, essa situação da mulher na política? Algum dia, em algum tempo? Eu acho que depende de movimento, depende de mobilização, depende de organização, né? Depende de luta, depende de mudança da sociedade com relação a esses valores mais patriarcais e machistas, né? O fato é que é necessário se pensar um país em que a maioria do seu eleitorado é feminino, né? As mulheres são a maioria do eleitorado e não encontram eco na representação parlamentar, seja no município, no estado ou na União, né? Na Câmara dos Deputados Federais. Então, essa questão ela precisa ser pensada. Então, e talvez políticas públicas precisem ser adotadas no sentido, em vez de se pensar cota de apresentação de candidaturas, por que não pensar cota de representação? Em vez de falar que tem que ser 30% de mulheres na lista para concorrer ao pleito, por que não 30% de cadeiras nas assembleias, né? 30% de cadeiras nas câmaras municipais. Você já começa a mudar, né? Já começa a criar mecanismos para que a mulher se faça representar através de uma política pública. Então, mecanismos existem. O nível da campanha, ele foi bom, ele melhorou um pouco o nível de propostas, porque na prática não foi bem isso que a gente viu. A gente continua vendo nomes esdrúxulos de baixíssimo nível, os candidatos se auto-intitulando, e as propostas também ficaram muito na mesmice, não é? Foi mais do mesmo.
Na verdade, eu acho que o formato midiático das campanhas, ela faz muito mais com que seja a exposição de um produto, né? Todos os competentes profissionais da área de marketing, comunicação, que se envolvem nas campanhas políticas, eles trabalham muito mais uma ideia de imagem, né, dos candidatos, do que a ideia do político. O que esse cara pensa sobre segurança pública? O que esse cara realmente pensa sobre saúde? O que ele conhece sobre temas políticos, né? Então você vê uma campanha que, no limite, ela é muito superficial, né? Se fala que vai fazer isso, vou armar toda guarda municipal terá acesso à arma e treinamento. Será que, do ponto de vista do debate público, é isso que os cidadãos querem? Pensando em toda a sociedade, será que é essa a melhor alternativa para a segurança pública? Você ter mais agentes armados, portando armas na cidade? E a questão a gente tem um índice de letalidade das forças de segurança pública altíssimo. Então, será que é essa a alternativa? Dispensar a segurança pública? Será que a questão da segurança pública, atrelada a outras políticas públicas, não teriam melhores resultados, como política de educação, política de lazer, política de assistência à juventude, e se tem né? Orçamento para isso também, A questão né? do orçamento. Por exemplo, Belo Horizonte parece que é 1,7% do orçamento com guarda municipal para segurança. Mas será que o orçamento comporta, né, além disso, para educação, saúde, e tudo mais que precisa? Né? Eu acho que é uma coisa meio complicada. O grande dilema da política é que você tem demandas que nós podemos falar, no certo sentido, que são infinitas. Mas o recurso, ele é escasso, ele é finito. Então, exatamente. E a grande questão de governos, por isso que eu falo, votar em projetos políticos é mais importante que votar em pessoas, porque votar em projetos políticos significa que você está votando em escolhas de prioridades. O que é prioridade para um determinado governo? O que é a agenda para aquele governo? Então, acho que o eleitor precisa ter muito claro o que é a agenda para o candidato A ou para o candidato B. Né? Não é porque o candidato B é mais carismático do que o A. O eleitor ainda ele está votando geralmente no candidato, no nome, ou nas propostas? Existem diversos tipos de eleitores, né? Graus de sofisticação diferentes, maneiras diferentes de se informar. Tem o cara que lê jornal, blog, internet todo dia, se informa todo dia. Tem aquele cara que chega para o patrão dele e pergunta a opinião do patrão. O que você acha de fulano de tal? Então tem a dimensão afetiva, né? Gostar ou não gostar mais de um candidato, achar ou não interessante um candidato ou não. Todas essas dimensões compõem a forma como o eleitor escolhe, né? Não necessariamente o eleitor está fazendo um estrito cálculo racional de, olha, A me dá melhor retorno do que B, né? Então, são N componentes que entram nessa forma. E quando você tem um debate, uma campanha que isso é muito raso, você não tem como explorar a fundo debates acerca de políticas públicas em diversas áreas, o eleitor fica um pouco perdido, né? Como é que eu escolho? Então, outras dimensões afetam a escolha do eleitor, né? Você não pode falar que é um único simples cálculo de custo-benefício em torno daquele que é melhor para mim, entendeu? Tiago, tem agora uma questão aqui levantada pelo Wagner Mendes dos Santos. É verdade que o Dória vai doar o salário? Bom, Wagner, o Dória já prometeu isso, sim. Ele já afirmou que tem dinheiro suficiente para viver o resto da vida. Bom, ele aí informou ao Tribunal Regional em São Paulo que tem um volume, um patrimônio de 180 milhões de reais, né? Parece que é o maior de todo o país. E ele diz que ele vai seguir o gesto, ele segue o exemplo do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele disse que prometeu, sim, doar todo o seu salário como prefeito, caso seja eleito. Doar esse salário a instituições.
com 4 anos de mandato e um salário de R$24 mil mensais, o Dória abriria mão de mais de R$1 milhão. Ele diz que tem dinheiro suficiente para o resto da vida viver sem trabalhar. O que você acha disso, Tiago? Isso repercute de que maneira em outras instâncias, em outras esferas, em outros candidatos? Sinceramente, eu não sei se ele vai fazer isso ou não. Ou é apenas uma promessa? Eu não sei se ele vai fazer isso ou não, mas eu acho isso de um populismo e demagogo. Sinceramente, não acho que a política melhore com um tipo de ação desse sentido. Aquele que exerce cargo público, independente do nível que ele esteja, ele deve ser remunerado, sim. Entendeu? É uma atividade que requer especialização, dedicação de tempo, e esse tipo de promessa, eu veria com muito mais louvor o candidato se posicionar de forma a pensar políticas públicas de maneira a mudar estruturalmente problemas sérios da cidade, do que falar em vou abrir mão do meu salário. Eu acho que não passa por aí essa melhora da política. Eu acho que isso é pura demagogia e não acrescenta nada à vida pública, esse tipo de coisa. Ao meu ver, passa por aí. O que acrescenta são outras coisas, né? Políticas públicas bem pensadas, políticas públicas que tenham efeitos de curto, médio e longo prazo, né? Que possibilitem realmente mudanças estruturais na sociedade, que combatam, de fato, problemas do cotidiano da cidade. Eu acho que o Brasil está passando da hora de pensar a questão urbana, da mobilidade, né? As pessoas hoje em dia perdem muito tempo se deslocando para o trabalho. Isso gera um cansaço e faz com que as pessoas não tenham acesso a lazer. Porque o tempo perdido no trânsito... O cansaço que um cidadão... A pessoa não quer saber de mais nada, ela quer deitar e dormir. E às vezes também o custo dessa cidade, né? Aonde que acontecem os eventos de lazer da cidade. Às vezes é proibitivo para uma pessoa que está na periferia da cidade e por aí vai. Então, pra Zona Sul. Pensar políticas públicas integrativas que pensem a questão da cidade como um todo, saúde, educação, segurança pública de maneira integrada, é muito mais positivo do que ficar com demagogia de vou doar meu salário. Isso para mim é pura demagogia. Não sei se vai fazer, se não vai fazer. Se fizer, para mim não acrescenta nada, enquanto um pesquisador da política. Não acho que é pura demagogia. Tiago, quero te agradecer muito por mais esse tempo aí de conversa para esclarecer. Eu que agradeço a vocês. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, à disposição de vocês. Obrigada. Bom, e a gente volta então para uma nova conversa aí com o professor Lucas Cunha, também cientista político da UFMG, para conversar e esclarecer melhor para a gente como fica esse cenário daqui para frente. Às 10 horas, então eu espero você. Tchau. Tchau.